Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Davar e nessa oportunidade nós iremos tratar de agora em diante sobre o método de estudo bíblico indutivo, em especial as 6 perguntas, como aplicar elas na prática e iremos tratar aí sobre a observação, na prática da observação, a prática da interpretação e a prática da aplicação, ok? Iremos trabalhar mais detalhadamente. Então vamos lá. O texto que nós escolhemos para que possamos aplicar as 6 perguntas, que são elas: quem, o que, onde, quando, por quê e como. Essas 6 perguntas são necessárias para que possa nos abrir então um leque de caminhos, já tratando de uma observação. Isso aqui, o método de estudo bíblico indutivo, ele é uma exegese do texto, não do texto original, mas sim já do texto traduzido para nós. E uma boa exegese. Se você não sabe fazer uma exegese no texto original, que é mais difícil, então quando você trata do método de estudo bíblico indutivo, isso aqui já é uma exegese. Simples e clara e fácil. Já é e faz parte também da hermenêutica. Ok? Então nós iremos trabalhar com o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Nós iremos trabalhar com vocês. A primeira pergunta que nós devemos fazer a qualquer texto, e isso, primeiramente, que nós devemos fazer, uma leitura completa desse texto. Uma vez, 2 vezes, fazemos a leitura completa. Se necessário, vamos fazer a leitura do contexto imediato ou do contexto mais amplo. O que seria o contexto mais amplo? Capítulos anteriores, livros anteriores ou posteriores e assim por diante. E ao ler esse texto, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário, você já começa a fazer então, ali, depois que você já se familiarizou com o texto, as 6 perguntas ao texto. E a primeira delas que você pode fazer é quem. Então, você vai se perguntar: quem está falando? Quem está ouvindo? Quem está escrevendo? Quem está lendo? Isso são perguntas, como nós falamos anteriormente, em um vídeo falando sobre as 6 perguntas. Essas perguntas não são engessadas. Essas perguntas você pode simplesmente fazer várias outras, depende da sua criatividade, da sua necessidade de interrogar o texto. Ok? Você também pode perguntar aí, para quem ou sobre quem ele está falando. Quem está participando desse acontecimento? Ou quem são esses personagens? No livro que nós escolhemos de 1 Tessalonicenses, nós devemos fazer de primeira essa pergunta: quem? E esse quem irá nos mostrar que nós devemos ouvir todas as personagens envolvidas, todas as pessoas envolvidas. Isso é necessário. As personagens, o autor, o destinatário e assim por diante. Tudo isso aí, através desse quem, nós iremos descobrir. Sabendo que quando nós descobrimos os acontecimentos, os relatos de acontecimentos, isso vai nos levar diretamente ao contexto histórico e cultural do texto. Quando a gente descobre também os personagens, iremos descobrir imediatamente os acontecimentos que circundam esse personagem, porque ele está cercado de acontecimentos. Sofreu uma perseguição, sofreu uma luta, sofreu uma tribulação.
venceu uma luta, participou de um naufrágio. Esses acontecimentos irão me dar o contexto histórico. Por que ele teve essa necessidade, o autor, de escrever essa carta? O que levou ele a escrever? Qual o motivo levou ele a escrever essa carta? Então esses acontecimentos me dão o contexto histórico e cultural daquele momento. Veja como as perguntas são importantes, ok? Aqui vai nos ajudar a ouvir todos os personagens. E nesse texto que eu vou trazer aqui para vocês, de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, ele vai citar aí muito, nós notaremos isso quando você começar a ler esse texto, você vai notar que ele fala muito sobre os pronomes, como eu, nós, vós, eles. Também é bom você notar em qualquer texto o eu, o mi, o mim, comigo, meu, você, vós, nós, nosso, nossa, o, a, cujo, etc. Tudo que faz relação a uma pessoa, um pronome, então você deve observar. Você pode fazer de várias maneiras, isso aqui não é obrigatório. Você pode usar um personagem, para os personagens uma cor, seja ela qual for a cor que você escolher, ok? Mas os personagens naturais da história, mas os personagens bíblicos, eles vão citar outros personagens importantíssimos. E quais são eles? Esses personagens importantíssimos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles vão citar esses personagens. Então é bom que esses personagens você também sempre vá fazendo suas anotações separadamente. Ou você pode usar o marca-texto com uma cor diferente. Por exemplo, você pode usar um verde, seja a cor que você desejar usar, para os personagens naturais da história. Quando ele citar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você pode usar uma outra cor para se destacar como um padrão. Por exemplo, vamos para a parte prática, que nós iremos ver aqui quem. Nós podemos fazer o que com esse quem, lembra? Quem está falando, ouvindo, escrevendo, lendo esta carta? Ou para quem ele está falando, ou sobre quem, ou o que está acontecendo, quem está participando desse acontecimento, quem são esses personagens. Então vamos descobrir nesse quem os personagens. Primeiro, os personagens naturais da história. Ora, logo no capítulo 1, Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Observe, nós temos personagens naturais. Quem são eles aqui? Paulo, Silvano, Timóteo. A quem? A igreja de Tessalonicenses. Aí ele vem e me diz: mais personagens especiais. Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, paz e graça a quem? A vós. Aí você me pergunta assim, por que você riscou vós? Riscou a igreja. Quem é esse vós? A vós outros. Quem é esse que se refere aos outros? Quem são esses outros? Olha o quem funcionando com relação aos personagens. Ele está se referindo a quem? A igreja. Note que fazer observação exige de nós cautela, um bom registro, exige de nós perseverança, uma boa leitura, ok? Exige de nós querer aprender,
desejo de aprender, de entender o texto. E nós, brasileiros, infelizmente, somos muito fracos no português. Isso traz uma dificuldade na leitura. Nós preferimos aparelhos eletrônicos do que um bom livro. Isso é terrível para nós, porque quando chega num método desse, infelizmente, nós nos deparamos com dificuldades e as dificuldades nos fazem desistir. Mas eu digo a vocês, perseverem, aprendam a ler, busquem o interesse. Tudo é um programa da mente. Programem sua mente. Mas vamos lá mais uma vez. Ele diz: damos sempre graças a Deus. Ó, mais uma vez ele cita a Deus aqui. A Deus por quem? Por todos vós. Mencionando-vos, né, falando desses mesmos personagens em vossas orações, em nossas, ó, quem é esse nossas que ele está falando? Deles mesmos, orações, e sem cessar, recordando-nos, eles se recordando diante do nosso, quem é esse nosso? Quem é esse Deus? Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Falando-se quem? Da igreja de Tessalonicenses. Da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança e do nosso Senhor. Quem? Jesus Cristo. Nosso Senhor. Senhor, né? Senhor aqui é uma palavra importantíssima. Paulo já teve vários problemas por chamar Jesus de Quírios. Senhor, quem era o Quírios naquela época? Somente César. E Paulo teve problemas por isso. Mas aqui já é outra questão. Vamos lá. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso, ó, tudo que se refere ao quem nós estamos citando, nós estamos grifando aqui. Evangelho não chegou até vós. Veja quantas vezes ele usa essas palavras se referindo às pessoas. Tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por meio ou por amor de vós. Verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores do nosso e do Senhor. Ó, quem é esse Senhor aqui? Jesus Cristo. E do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com alegria, em quem? Do Espírito Santo. Mais uma vez, ele já falou aqui os três personagens importantes. Sempre geralmente eles vão citar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, principalmente no Novo Testamento. O verso 7 a 10. Esse capítulo 1 vai do verso 1 até o verso 10. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra de quem? A palavra de quem? Do Senhor, veja bem. Não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com quem? Para com Deus.
a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Verso 10, e para aguardardes dos céus, aguardardes dos céus o seu Filho. Quem é esse Filho? A quem ele ressuscitou dentre os mortos. A quem é esse ele? Dentre os mortos, ó, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Observe que através do quem a gente vai saber quem escreveu, quem recebeu, quem são os personagens, quem foi esse destinatário, quem é que está lendo essa carta nesse momento. Nós já deciframos aqui, já citamos aqui, já destacamos, melhor dizendo, esses personagens que fazem parte dessa carta aqui, que são os Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo aqui escreveu à igreja, e sempre falando em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então ele vai falar aqui da fé dos irmãos, ele vai falar do poder do evangelho, ele vai falar que os irmãos se converteram. Mas como foi que a gente descobriu essa estrutura que depois de ler nós anotamos aqui do lado e dividimos o texto dessa forma? Por meio das outras perguntas. Por meio das outras perguntas. Então, por meio do quem, é que você vai descobrir aí que ele vai se referir às pessoas, em especial, por meio dos pronomes. Que, por exemplo, ele diz, de sorte que, no verso 7, de sorte que vos tornasse um modelo para todos os crentes. Da onde? Quem são esses crentes? Os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque vos repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o vosso ingresso no vosso meio, o nosso ingresso no vosso meio. Quem são eles aqui? Os da Macedônia e os da Acaia. Você já começa a descobrir quem são os personagens. É por meio dessas perguntas que você começa a destrinchar todo o texto, ok? Então, qual seria a nossa segunda pergunta que nós poderíamos fazer ao texto? Aqui seria a pergunta o quê? A nossa segunda pergunta seria o quê? Vamos fazer de 2 em 2, 2 perguntas a cada vídeo, ok? O quê? O que assunto se discute? Nós podemos perguntar. Que assunto se discute? De que trata esse capítulo? O que esse capítulo está tratando? O que é ensinado nessa passagem? O que está acontecendo ou sendo dito?
se a passagem for de ideias ao invés de eventos? Qual o assunto principal? Quais as palavras-chave desse texto que você pode fazer aí? Ou você ainda pode perguntar também, ou quais as coisas que ele mais fala nesse texto? Qual foi o seu objetivo ao dizer tais coisas? Você pode fazer várias outras perguntas. Então, partindo para a parte prática dessa segunda pergunta, o que? Dentro desse texto de 1 Tessalonicenses, você poderia perguntar o que aconteceu aqui de fato. Pode perguntar também, dentro de um contexto maior, mais amplo, o que levou Paulo a escrever essa carta. Essa resposta você só vai ter lá no capítulo 4. Tem que buscar uma parte mais ampla do texto. Um texto mais amplo, não é isso? Um contexto mais amplo, para que você entenda o motivo que levou Paulo a escrever a carta aos Tessalonicenses. Nós iremos chegar lá. Então, o que aconteceu? Ou que ideias estão expressas? Quais os resultados disso aqui? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo vai discutir aí os efeitos do Evangelho. Logo no capítulo 1 a gente vê ele discutindo esses efeitos. Logo quando a gente vê a primeira saudação, que é quem foi o destinatário aos Tessalonicenses, quem foi o remetente? Paulo, que estava junto com quem? Com Silvano, que é o mesmo Silas, e Timóteo, escrevendo a quem? Craseado a quem? A igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Então nós já descobrimos aqui o destinatário, o remetente, logo da carta, imediatamente por meio das perguntas. E a gente vai ver que o trabalho dos irmãos, Paulo discutia esses efeitos do Evangelho. Como eu distribuí aqui o texto, ele vai falar do verso 2 até o verso 3 sobre os valores cristãos que estão com os irmãos. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas, quem? Paulo, Silas, Silvano e os outros irmãos, orações sem cessar. Lembram dessa frase, sem cessar? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Observe os valores cristãos que estão sendo mencionados aqui, ó. Fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. O que é que isso te lembra? Lembram do nosso estudo em Tito 2, se eu não me engano, verso 2, Tito 2, verso 2, fala sobre fé, amor e esperança. Às vezes não nessa mesma ordem, mas ele vai tratar desses valores importantes do cristianismo. Lembra que nós referimos-nos a essa passagem de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, que fala a mesma coisa? Então ele está se referindo à fé, o amor e a esperança. Então ele está falando nessa primeira parte do texto sobre esses valores cristãos. Na segunda parte, ele vai falar aqui sobre o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Como o Evangelho chegou,
como foi notório a vida transformada desses irmãos, como eles se tornaram imitadores não só deles, ó nossos, e do Senhor, também do Senhor Jesus, como eles receberam a palavra. Quando Paulo fala aqui uma palavra importante do Evangelho, não chegou a vós não somente por palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Ó, que palavras importantes. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos, como Paulo falava, né? Sede meus imitadores, ó. Eles se tornaram imitadores de Paulo. E do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muitas tribulações, não foi na bonança não, com alegria do Espírito Santo. Então, essa pergunta o que aqui vai nos mostrar essas ideias expressas. Quais foram os resultados? O resultado é esse aqui. Ó, o poder do Evangelho que chegou na vida deles e a conversão verdadeira desses irmãos. Quando Paulo fala do verso 7 ao verso 10, quais foram os resultados então desse Evangelho entrar com poder na vida dos irmãos? Uma conversão verdadeira, nós iremos notar aqui. Geralmente as Bíblias de estudo vai trazer o texto dividido assim, saudação, e do 2 ao 10, gratidão pela igreja, somente assim. Mas você lendo, você pode fazer o que? Subdivisões, está aqui por meio das perguntas. E Paulo vai dizer também que o trabalho dos irmãos aí não foi em vão, porque as vidas dos irmãos foram transformadas pelo poder desse evangelho. Os irmãos foram alcançados, foram transformados pelo poder do evangelho. Não foi isso mesmo? Como a gente pode notar aqui, deixa eu ver, no verso, porque o nosso evangelho não chegou a vós não somente por palavras, mas pelo poder do Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, se tornaram o quê? Com efeito, qual foi o efeito desse evangelho chegar com poder? Eles tornaram-se imitadores do Senhor, deles e do Senhor Jesus, e receberam essa palavra. Então, por meio desse o quê? Por meio dessa pergunta você descobre isso. Aí você vai ver também que os crentes de Tessalonicenses, eles assumiram essa responsabilidade de partilhar com os outros as boas novas. Olha aqui no verso. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Foi um alarido. Ele repercutiu por meio de quem? Vós. Quem é vós aqui? Os Tessalonicenses a quem ele está escrevendo. Vê que você começa a entender o texto por meio das perguntas. Repercutiu a palavra do nosso Senhor. Não só na Macedônia, uma região importante, uma província importante, mas também na Acaia. Mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Isso aqui, observe uma coisa interessante. Você vai para o contexto histórico do momento, você vai entender lá que aqui não era um grupo de 1000 pessoas, não. Um grupo de milhares de pessoas, não que esse evangelho teve esse efeito. Não, era um grupo. Uma seleção de pessoas, como ele diz, sobre essa vossa eleição. Existiam várias outras pessoas, mas aqueles foram os eleitos no verso 4. Por Deus. E olha o efeito dos eleitos. Vê, você já começa a pensar em aplicações também. Mas vamos lá. Paulo também pode ver aí em seus
podemos dizer, netos espirituais, os resultados do seu ministério em favor dos Tessalônicas. Aqui no verso 9 e 10, e pois eles mesmos, quem são eles? Que nós já falamos, da Macedônia, da região, pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Que repercussão teve o nosso ingresso, ou seja, a entrada do Evangelho por meio de quem? De Paulo, Silas, Silvano, Timóteo, dos irmãos, no vosso meio. E como? Deixando os ídolos, olha que palavra importante, deixando os ídolos, mostra uma conversão verdadeira. Vos convertestes, deixando os ídolos, vos convertestes a quem? A Deus, para servirdes olha, deixei de marcar aqui, ó, a Deus, servir olha o artigo aqui, importante, o Deus vivo e verdadeiro, só tem Ele, e para aguardar, ter fé, amor e esperança, aguardando dos céus o seu Filho, a quem quem é esse Ele? O Deus vivo, ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ok? Então, por meio dessas duas perguntas, você pode perguntar, o que está se discutindo aí nesse assunto? O que está se discutindo? Está se discutindo aqui. Você pode ler o texto e vai entender da fé dos irmãos. Está se discutindo aqui o efeito desse evangelho que entrou na vida dos irmãos. Paulo está sempre elogiando esses irmãos aqui, por esse efeito maravilhoso desse evangelho na vida dos irmãos. Ok? Por meio dessas perguntas, você vai descobrir aí, como nós já descobrimos, quem escreveu, onde foi escrito, quem foi o destinatário. Quando foi escrito isso aqui, não vai estar geralmente em nenhuma das epístolas a data exata, por isso você tem que recorrer a alguns outros livros extra-bíblicos, como comentários e assim por diante, para você descobrir a data, que não é a data exata também, e também você vai descobrir por que foi escrito, o que levou o autor a escrever a carta, o motivo principal, e assim por diante, ok? Então no próximo vídeo nós iremos trabalhar com as outras duas perguntas, onde e quando. Deus abençoe e até o próximo vídeo.